Ainda temos esta sessão e a da noite. E te agradecemos desde já por tudo o que podemos receber de Ti, Senhor. Tantas coisas que Tu preparaste para nós. Agora queremos entregar essa sessão da tarde. Pedir que Tu a uses para nos encorajar no caminho do estudo da Tua Palavra. Usa essa sessão, Senhor, bem prática, bem centrada em questões práticas mesmo, Senhor. Mas usa para que nós sejamos por Ti animados e encorajados em nos aprofundarmos na Tua Palavra. Sê conosco, te pedimos e confiamos em Ti mais uma vez, no nome do Senhor Jesus. Bom, irmãos, essa tarde nós vamos fazer algo bem prático, assim, bem realmente concentrado em tratar de alguns assuntos relativos ao nosso treinamento bíblico mesmo, né? Ontem nós nos centramos naqueles dois princípios fundamentais, né? Que são, assim, princípios básicos realmente relacionados ao estudo da palavra, né? Que é entender a natureza da palavra de Deus, né? Entender que a palavra, ela sempre quer nos revelar a Cristo. Antes de qualquer outra coisa, o centro, o objetivo, o intento da palavra de Deus sempre é esse, né? Nos revelar a pessoa do Senhor Jesus, a sua obra, o seu propósito e a natureza do homem adequado também, né? Entender que não são todas as pessoas que podem estudar a palavra de Deus, né? Aqueles que podem estudar a palavra de Deus são aqueles que andam no Espírito e não na carne, né? Então, para que nós possamos estudar a palavra de Deus, precisamos estar alinhados no mesmo Espírito da palavra de Deus, que é o Espírito Santo, né? Então, por causa disso, esses dois princípios fundamentais, né, são necessários de ser observados antes de que nós entremos nas questões assim mais técnicas mesmo, de estudo da palavra de Deus, né, que é o que nós vamos ver hoje, né? Então, esse material que vai ser mostrado aqui é um PDF. Eu já falei com o nosso irmão Mário, lá em BH, ele vai colocar isso no site da Obra Cristã, tá? Então, isso não foi repassado para o Mário colocar no site, porque na verdade eu só terminei esse material ontem mesmo, né? Assim, e ele ainda não está completo. Então, se os irmãos acessarem esse material, os irmãos vão ver que talvez hajam coisas ali que precisam ser revisadas. Meu e-mail está lá no início, ó, tá? Me avisem, me digam, olha, tem isso, tem aquilo. Podem fazer sugestões, perguntar se alguma coisa não está clara, tá? Isso vai estar, então, no site da Obra Cristã. Eu peço que caso haja alguma demora, por alguma razão, isso não apareça no site da obra em seguida, né? Os irmãos podem me pedir por esse e-mail, tá? É lógico que eu não vou mandar para todo mundo que me pedir, mas os que estiveram aqui na conferência, esses eu posso mandar o PDF que eu tenho manualmente para os irmãos, né? Para que se informem disso. Eu creio que boa parte, pelo menos metade desse material já é do conhecimento dos irmãos, tá? Principalmente essa parte aqui, planos de estudo, né? Então, eu não vou explicar esses planos novamente, né? Os irmãos já viram isso em outras conferências, né? Apenas resumir que existem planos, né? Por exemplo, esse aqui é o plano básico 1, que é uma modalidade de plano de estudo. Esses planos todos, eles foram trazidos para nós pelo irmão Christian Shen, né? E são planos de estudo, né, de diferentes das escrituras de diferentes modos. Então, esse plano básico 1, é um plano que pega os 5 primeiros livros do Antigo, os 5 primeiros do Novo, né, e se propõe a ler várias vezes esses livros, né, aí vai avançando um por um, começa com Mateus, depois vai para Gênesis, depois o Evangelho de João, né, vai para Êxodo, tem uma ordem ali, né, e os irmãos podem então seguir essas etapas conforme diz aqui, e desse modo, ao finalizar esse estudo, vão ter um conhecimento de 5 livros, que são livros fundamentais, né?
Um plano 2, pode seguir mais abaixo, então nós vamos repassar isso rapidamente. Um plano básico 2, está lá em cima, tá? Ele tem uma sequência de livros maior, exige mais tempo, né? Ele tem, alguns livros do Novo Testamento, né? Que são Mateus, João, Atos, Romanos, Hebreus, Efésios e Apocalipse. Né? São livros que o irmão Christian selecionou porque achou, né, ele, no seu entendimento, separou esses livros como livros fundamentais para compreendermos o Novo Testamento. E, ao mesmo tempo, tem uma série de livros do Antigo Testamento. Então, é uma série de livros maior, não são apenas 10. Né? Tem um número maior de livros e as etapas são similares. Ler cada livro 10 vezes, meditar sobre o livro, né? uma 11ª vez meditando, leitura acompanhada de comentários, né? Que estão inseridos nos anexos para os irmãos acompanharem. Né? Terceiro plano, aquele plano de memorização e estudo de um livro do Novo Testamento, né? Que é outra forma de nós entrarmos mais profundamente nas Escrituras. Escolher um livro do Novo Testamento, maior, médio, menor, como quiser. Memorizar o livro, tem uma série de métodos e sugestões aqui para memorizar. Depois que tem o livro memorizado, meditar no livro todo, né? Em porções do livro. E finalizar, assim, fazendo um estudo ajudado por um comentário recomendado. Tá? Então, esse é o 3. Pode passar. Isso aí são sugestões de memorização, sugestões para meditação, pode passar. Né? O plano de visão panorâmica da Bíblia é um plano para quem deseja assim, fazer uma coisa mais rápida e estudar toda a Bíblia. Não é tão aprofundado como os outros, não se detém tanto em alguns livros, é uma visão de toda a Bíblia. Né? Você pode ler de 3 a 5 vezes cada livro da Bíblia. Né? Após isso, ler um material mais rápido, né, de introdução a cada livro da Bíblia. Né? E aí você vai ter essa visão panorâmica do todo da Bíblia, com algum aprofundamento, né, não tanto como os outros planos, mas uma visão geral. Né? Por isso o nome, visão panorâmica da Bíblia. Né? Pode passar também. E o último desses planos é o plano da harmonia dos evangelhos. Né? Que já é um estudo mais focado, né? Um estudo focado na vida e obra do Senhor Jesus, né? E que tem como objetivo estudar a vida do Senhor cronologicamente. Então, esse plano tem uma tabela junto de leitura que ela fica transitando pelos evangelhos. Né? Então, se estuda desde o início, né? Vai começar com João, capítulo 1, ali no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e por aí vai, daqui a pouco vai para Lucas, vai para Marcos, vai para Mateus, e vai circulando, e passagens similares vão sendo lidas ao mesmo tempo. Né? Então, lê-se todas essas várias vezes, né? Lê os textos bíblicos de cada sessão 3 a 5 vezes, anotações pessoais, leitura dos livros de referência, em 4 comentários de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? E esses comentários, então, devem acompanhar o estudo de cada sessão. Tá? Então, os comentários recomendados estão aqui, né? Tanto em inglês como, pode passar? Em português. Né? Tá. O único plano novo que está sendo inserido num arquivo em anexo é o plano de estudo na Escola de Cristo. Tá? Que é um plano que nunca havia sido apresentado, né? E rapidamente eu gostaria de apresentar esse plano, né, para vocês. Esses 5 planos que vocês viram, então, são planos diferentes, conhecidos talvez da maioria de vocês aqui, exceto daqueles que nunca vieram, né, vieram pela primeira vez nessa conferência de treinamento. Nosso encorajamento, então, é que quem tem interesse, né, que considere um desses planos e se dedique a eles, a um deles, né, para estudar a palavra de Deus. Né? Isso é um compromisso seu com o Senhor. Né? Mas é uma forma, esses planos são uma forma, né? Esses planos se comparariam a quase como fazer um curso superior, porque eles não são rápidos. A gente não consegue fazer eles em 2, 3 meses, nenhum deles. Esses planos são planos para anos.
né? É um longo tempo, você tem que se propor a se dedicar diante do Senhor e dizer assim, eu vou fazer um curso. Quase como se fosse um curso online, né? Eu vou seguir as instruções desse curso e vou fazer, né? Ao final, eu vou ter o conhecimento em relação àquilo que eu me propus a fazer. Este plano aqui é na Escola de Cristo, né? Então, esse é talvez o plano mais intenso, né, de todos. É um plano de, se não me engano, são 2 anos em português. Tá? Essa Escola de Cristo, ela trata de 4 áreas, que são a verdade, a vida, o caminho e o serviço. Né? Então, a primeira parte, verdade, envolve um vislumbre da Bíblia como um todo. Tá? Então, ler a Bíblia uma certa quantidade de vezes por ano para obter uma visão panorâmica da Bíblia em 2 anos. Tá? Então, já é proposto ali um método de leitura de toda a Bíblia, alternando os segmentos correspondentes, né? Antigo e Novo Testamento, né? Que são sugeridos na tabela que tem logo em seguida. Tá? Então, cada livro da Bíblia será lido 3 vezes, pelo menos, né? Antes de se passar adiante. Tá? O estudo deve ser concentrado em encontrar e memorizar os fatos de cada livro. Isso parece uma coisa fácil, mas para nós é muito difícil. Que nós, principalmente os cristãos mais calejados, mais experientes, nós temos um hábito, que é o seguinte: nós abordamos a Bíblia como algo que nós já conhecemos. E aí nós trazemos os nossos vícios, trazemos as nossas interpretações, chegamos para a Bíblia como se ela já fosse uma velha conhecida, e com isso nós fechamos o espaço para que ela seja uma coisa nova para nós. Eu já sei isso. Eu já sei o que Efésios quer dizer aqui. Né? Isso aqui eu já estudei. E aí nós fechamos. Né? Agora, se você se concentra em encontrar os fatos, significa uma abertura maior para você ler como se fosse a primeira vez. Peça a ajuda do Senhor para isso. Isso não é fácil de fazer, né? Nós colocarmos de lado os nossos preconceitos. Tá? Memorizar os fatos, tá? Em vez de fazer interpretações. Tá? Isso demandará trabalho árduo, espírito persistente de cada estudante, né? Para assegurar que venha a colheita. Né? Tá. Discussão em grupo é fortemente recomendada, mas a gente sabe que isso é difícil, né? A menos que você consiga companheiros para estudar a mesma coisa. Isso sim é excelente. Se você tiver uma outra pessoa, por exemplo, que está fazendo plano junto com você, isso é ótimo, né? Porque vocês podem se ajudar mutuamente. Às vezes um desanima, às vezes um não consegue vencer aquela semana, aí o outro, né, ajuda. Né? Às vezes um tem dificuldade com uma coisa, o outro ajuda. Às vezes tem um que lê inglês, o outro não lê. Aí eles podem ler juntos aqueles livros. Então, tem modos assim de... Então, os grupos aqui, grupos. O grupo 1 são os 4 evangelhos, né? Grupo 2, os 4 evangelhos e o Pentateuco. Né? O grupo 2, Atos e os livros históricos do Antigo Testamento. Grupo 3, as epístolas, né? Gerais, as epístolas paulinas e os livros de sabedoria do Antigo Testamento. E o grupo 4 é o grupo vamos dizer assim, da revelação, né? do Novo Testamento, né? O livro de Apocalipse e os 17 profetas, livros proféticos do Antigo Testamento. A leitura desses livros na tabela deve ser acompanhada pelo livro O Descortinar do Drama da Redenção. Né? Esse livro em 3 volumes do irmão William Scroggie, né? Que a Tesouro Aberto completou a publicação, né? Agora faz pouco. Né? Então, a leitura destes grupos de livros na tabela deve ser acompanhada pelo comentário. E estão indicadas as páginas, né? Do Scroggie que devem ser lidas nessa primeira parte. Pode seguir um pouco mais abaixo aí. Tá? Então, aqui a segunda parte dessa parte da verdade, um vislumbre das verdades do Evangelho, do Evangelho, está errado ali, tem que arrumar, como um todo. Então, aqui é recomendada a leitura de 4 livros do irmão Eric Sauer, né? Que são esse Aurora
o alvorecer, né, da redenção do mundo, uma visão panorâmica da história da salvação no Antigo Testamento, e o triunfo do crucificado, uma visão panorâmica da história da salvação no Novo Testamento. Né? E o nosso irmão escreve aí, não chega a ser um tratado de teologia sistemática, mas ele é um livro sobre a história da salvação, sobre a história da vinda do Senhor ao mundo, como antecipada no Antigo Testamento até a vinda do Senhor, e depois, o segundo livro, após a vinda do Senhor, né, as epístolas e o Apocalipse, descortinando assim o desenrolar disso até a consumação do século. Né? Então, esses dois livros são bem importantes. Né? Tem um deles, vai aparecer depois, eu não sei de cor, que já está traduzido para o espanhol. Né? E então, aqueles que leem espanhol podem recorrer à tradução espanhola. Os outros estão somente em inglês. Né? Os outros dois livros que estão incluídos nessa parte são De Eternidade a Eternidade, né? From Eternity to Eternity, que também é um livro sobre os propósitos eternos de Deus, né? E O Rei da Terra, né? A posição do homem no coração de Deus, que é um livro sobre o propósito de Deus em relação ao homem, né? Ao homem como criado, ao homem como ser caído, ao homem como ser restaurado, né? Até a posição original que Deus tinha para ele, que é de Rei da Terra. Né? Então, esses 4 livros devem ser estudados e esboçados, né, para que eles sejam digeridos realmente, como diz aqui o material do irmão Christian. Né? Pode. Está em menos de 500 páginas ou para mais, esses 4 aí? 250 páginas cada um, por aí. Né? Esses 6 que ele está apresentando aí, é para 6 meses ou dentro dos 2 anos? Eles estão dentro dos 2 anos. Não, dentro dos 2 anos, mas eu imagino que está vindo vida ali, tem mais outros dentro vida. Tem um cronograma que vai explicar direitinho quando vai entrando cada coisa. Quando vai entrando o triunfo do crucificado, por exemplo, o Scrog é todo o tempo. Leitura bíblica de todos os livros da Bíblia, pelo menos 3 vezes, né? E do início até o fim do 2º ano. No início do 1º ano até o fim do 2º ano, ler toda a Bíblia, pelo menos vai dar ler 3 vezes, porque cada livro é no mínimo 3, né? E o Scrog sempre acompanhando, porque o Scrog, os 3 volumes tratam de toda a Bíblia. Né? Estes outros livros, eles estão distribuídos ao longo do tempo, e tem uma tabela específica para eles, que eu vou mostrar logo em seguida. Tá? Outros livros, né, que serão estudados, fazem parte do currículo desse plano. Né? What the Bible Teaches, ou seja, o que a Bíblia ensina. Esse é um livro que também, infelizmente, não está traduzido para português, do irmão Torrey, né? R.A. Torrey. Esse livro é um livro muito interessante, irmãos, porque ele não é um livro que tenha como propósito ter um texto sobre o que a Bíblia ensina. Não, ele vai tratar do que a Bíblia diz sobre Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, o que a Bíblia diz sobre o homem, sobre a sua criação, sobre a sua queda, sobre a sua salvação, né? O que a Bíblia diz sobre Satanás, sobre os anjos. Ele divide por tópicos, e aí cada tópico, ele não procura dizer o que a Bíblia diz sobre Deus, por exemplo, não. Ele cita versículos onde a Bíblia apresenta a pessoa de Deus. Né? E daquele versículo, ele tira uma inferência. Né? Tá? Aí em seguida vem outro versículo, e dali ele tira outro, e ele vai construindo essas ideias. Né? Então, é um livro dedutivo a partir de versículos da Bíblia. Então, nesse sentido, é um livro muito bom. Claro, eu gostaria de deixar claro o seguinte: toda literatura sobre a Bíblia, ela é interpretativa. A única coisa que não é interpretativa é a própria Bíblia. Então, o único livro que nós podemos dizer assim que é 100% seguro é a própria Bíblia. Tá? Ainda assim tem um problema porque nós não somos seguros. Né? Entende? O que nós entendemos, interpretamos não é totalmente seguro. Então, assim, a Bíblia é segura. Agora, esses materiais, por mais que a gente diga, não, esse autor é maravilhoso,
É preciso distinguir. Isso não é a Bíblia. Isso são auxílios, são bons, são úteis para nós. Mas como foram escritos por homens, certamente têm as limitações humanas e podem ter erros. Né? Eu não vou antecipar nada para os irmãos, né? Mas assim, tem coisas dentro desse livro aqui, em termos de dedução doutrinal, que eu não estou de acordo. Né? Mas são muito poucas. Esse livro aqui é muito bom mesmo, né? E merece ser estudado com cuidado. Né? Isso é um problema que nós vamos encontrar com toda a literatura cristã sobre a Bíblia. Né? Porque, como eu disse para vocês, a Bíblia, o texto da Bíblia é seguro. Né? O que os homens fazem com a Bíblia, aí já é outro assunto. Né? E nós sempre vamos ter que discernir. Tá? Então esse livro aqui também faz parte. Aí entramos, né, vida, né? Outro subtema, né? A leitura cuidadosa e completa dos seguintes clássicos sobre vida cristã. Tá? 2 clássicos iniciais. O plano de Deus para a redenção. Aqui tem um erro também, não é Marcos, Mary MacDonald. Tá? Tudo isso aí nós vamos ter que corrigir ainda para passar para os irmãos. Né? Esse livro está disponível, né, para ser adquirido, né? O plano de Deus para a redenção. E o segundo livro, A Vida em um Plano Mais Alto, tá, da irmã Ruth Paxson, que é um livro em 3 volumes, um livro muito bom sobre a vida cristã, a vida no plano mais alto. Tá? Esses 2 livros devem ser lidos. Esse aqui é mais resumido, né? Esse aqui vem em seguida porque ele é mais completo, ele amplifica muito as questões. Né? São 2 livros que os irmãos devem ler sobre esse tema vida. Né? Um vislumbre do crescimento da vida cristã. Como é que essa vida cresce? Os Cânticos dos Degraus, do irmão Stephen Kong. Tá? Esse livro também está disponível em português. E ele pega os cânticos, né, dos degraus, né, Salmo 120 até 134, e estuda esses salmos como um caminho ascensional. É um livro muito precioso para ser lido junto, né, com os outros 2 nesse segmento da vida. A seguir, caminho. Uma leitura completa e cuidadosa dos seguintes clássicos da vida cristã é altamente recomendada. Né? Este livro aqui, The Character of God's Workman. Né? Esse livro do irmão Nee está disponível em inglês e existe uma versão condensada em português que se chama O Obreiro Cristão Normal. Foi publicado em 79 pela editora Fiel. Não está mais em publicação, mas é facilmente achado em PDF na internet. Eu não botei aqui nenhum site específico, porque se os irmãos colocarem O Obreiro Cristão Normal, Watchman Nee, vão achar. Vai dar vários lugares lá, os irmãos podem baixar. Eu mesmo fiz isso. Né? Eu tenho o livro impresso, mas baixei só para testar se funcionava. Tá? Não se preocupem, é uma versão condensada, mas ela não é assim daquelas condensações absurdas. É uma versão um pouco menor. E eu explico por quê. O irmão Nee, ele só publicou um livro que ele realmente escreveu em vida, que é O Homem Espiritual. Esse livro ele escreveu, né? Um livro gigantesco, né? 500 páginas. Esse livro o irmão escreveu. Os outros livros do irmão Nee, todos são palestras, conferências que ele deu, que foram compiladas pelos ouvintes. Na época que ele fez isso na China, não tinha gravador, não tinha nada. Né? O que foi feito? Né? Irmãos recolheram junto àqueles que frequentaram as conferências notas originais escritas pelas pessoas que assistiram. Né? O que houve aqui? Essa versão aqui, que está em publicação pela Christian Fellowship Publishers lá de Nova York, é o trabalho do irmão Stephen Kong, que o irmão ele compilou manuscritos de mais de 50 livros, né, 50 conferências, palestras, né, retiros em que o irmão Watchman Nee compartilhou, e ele publicou isso tudo em inglês, né, traduziu para o inglês e publicou. Né. Então, esta é uma versão um pouco mais completa. Isso quer dizer, ele conseguiu mais versões de diferentes irmãos, e dessa forma o texto é um pouco mais amplo. Este aqui foi uma irmã chinesa que em Hong Kong publicou
as notas que ela tinha e que ela conseguiu com alguns outros irmãos que também estiveram na mesma conferência. Então, o texto em português é bem bom. Pode usar, né, que esse livrinho é bem interessante, né? O Obreiro Cristão Normal. Né? Talvez você ache, por exemplo, em site de livros usados, né, de sebo virtual, como, por exemplo, aquele site Estante Virtual, né, que é um bom lugar para encontrar livros usados. Né? Então, esse é o primeiro livro. Segundo livro, Lições aos Meus Alunos. Está disponível também pela Shed Publicações, né? É do irmão Spurgeon, e são lições aos alunos que o Spurgeon teve na sua escola, né? Onde ele ensinava jovens, né? E pessoas que estariam dispostas a trabalharem no ministério. Eu aproveito aqui para fazer uma observação até, me foi trazida por um irmão, que quando a gente fala aqui, irmãos, em estudo da palavra, ministério da palavra, eu não quero dar nenhuma ideia aqui de masculinidade. O estudo da palavra, a riqueza com a palavra, o repartir da palavra é para todos, homens e mulheres. A gente sabe que há certos ministérios na Igreja de Deus, no qual os irmãos são chamados a tomar frente. Mas a história da igreja nos mostra muitos casos de irmãs que foram usadas por Deus no ministério da palavra. Então, irmãs, não se sintam intimidadas, né? Peguem esses planos, estudem, sejam cheias da palavra de Deus e se disponham das mãos do Senhor, que o Senhor vai usar a todos nós. O Senhor quer que a igreja toda seja rica da palavra de Deus, né? Então, eu gostaria que isso ficasse bem claro, né, para todos aqui. Tá? Então, esses dois livros aqui, na questão do caminho, né, como é a pessoa, né, que se enche da palavra e se dispõe a servir com a palavra de Deus. Esse aqui é um livro um pouco mais complicado, né, que também está no mesmo caso do caminho, né, que é um livro do Bispo Moule, né. O Bishop Moule foi um bispo da igreja anglicana que escreveu uma série de clássicos, de livros muito preciosos, principalmente sobre as epístolas. Ele escreveu um comentário sobre Romanos, outro sobre Efésios, outro sobre 2 Coríntios. Ele tem livros muito preciosos, né? Um irmão muito piedoso. E ele também, aqui no caso, escreveu um livro, né? Capítulos, né, sobre a vida e o trabalho pastoral. Né? Ele está escrevendo para alguém que quer ser um pastor. Né? Mas, na verdade, nós vamos ver que esse livro é um chamamento a todos nós para exercermos esse trabalho entre os nossos irmãos. Né? Então, é um livro muito precioso. Ele está disponível, né, para Kindle. Quem tem Kindle, e essa versão aqui, né, que é um EPUB, né? Num site que digitaliza livros raros, né, que é esse aqui, o Projeto Gutenberg, né, que tem várias coisas lá, de várias áreas, não são só livros cristãos. Aliás, a maioria são livros de conhecimento geral de ciência. Né? Mas esse livro está disponível lá, quem quiser, quem puder ler em inglês, né? É inglês do século XIX, né? Não é difícil, quem lê inglês consegue, né? Alguns termos mais arcaicos, né? Mas ele vem depois daqueles dois primeiros, dentro do mesmo assunto. Né? Serviço aqui, né, simplesmente a recomendação que esse plano todo, esse estudo todo não fique somente para nós, assim, para o nosso mundo privado, mas que nós participemos ativamente nos locais de reunião, né, que nós assumamos responsabilidade no serviço da igreja aonde nós estamos congregando. Tá? Então, aqui o cronograma de leitura. Aí aqui tem detalhes assim, né? 5 páginas por semana de What the Bible Teaches. Aqui tem a abreviatura do livro, né? Aproximadamente 5 páginas por dia do Descortinar do Drama da Redenção. Né? Alguns sábados marcam o fim da porção de leitura específica. Né? 5 páginas por dia são designadas de cada um dos livros textos, LTX. Né? Então,
podemos passar aqui. Então, em seguida aqui, ó, tem uma tabela. Tá? Eu não vou aqui explicar essa tabela toda, eu acho que ela é autoexplicativa. Então, os irmãos olham aqui, né? Então, aqui está começando, primeiro dia são 7 fileiras, né? Então, aqui começa, né? Você vai botar aqui o dia que você começou, né? E vai colocar. Então, Mateus de 1 a 5 e a leitura correspondente do Descortinar do Drama da Redenção, né? E aqui o que a Bíblia ensina, What the Bible Teaches, 5 páginas, né? E assim vai percorrendo a tabela toda, pode só scrollar para baixo aí, né? Tá. Então é uma tabela grande, né? Até terminar a leitura toda, né? Junto tem esse quadro de leitura dos livros texto, né, que não são aqueles livros lá do Descortinar do Drama da Redenção, que a Bíblia ensina, que são esses livros aqui. Então aqui, ó, leitura bissemanal, tá? Então aqui tem o caráter, né, do obreiro de Deus, né, que vai ocupar 8 semanas, né? Tá? Categoria caminho, ler até a página ali está em inglês, né? Mas aí quem baixar os PDFs da internet vai ter que fazer a adaptação, né? Não dá para também a gente ficar fazendo assim o roteiro todo, né, para cada situação. Em seguida começa aqui os livros do irmão Eric Sauer, né? Pode passar, né? Os livros o primeiro livro do irmão Eric Sauer termina aqui. Aqui começa o plano de Deus para a redenção, que é a parte vida, que é um livro pequeno, né? Em seguida, entra o triunfo do crucificado, né? Depois vem os cânticos dos degraus, depois vem lições aos meus alunos, vai passando, né? E assim vai passando cada um dos livros, né? Até chegar aqui, né, a 52 semanas, né, que correspondem então aos 2 anos de leitura do plano, né? Já que é bissemanal, cada intervalo aqui corresponde a 2 semanas, né? Então, ao final dos 2 anos, esses livros todos terão sido lidos, né? A Bíblia terá sido lida pelo menos 3 vezes, né? E aqueles livros de verdade também terão acompanhado a leitura da Bíblia, né? Bom, isso aqui são instruções porque podem ajudar, né? Eu acho que essa questão de encontrar os livros hoje em dia assim, não precisa dizer muita coisa, né? Porque eu tenho certeza que os mais jovens aqui vão achar outros meios de encontrar esses livros, né? Até achar versões disponíveis para baixar. Então, tem aqui alguns sites onde se encontram, né, os livros, principalmente em português, mas acho que esse aqui termina por aqui, né, Edson? Não sei como é que é depois, né? Só tem aqui instruções para encontrar, né, tanto baixar os PDFs em inglês ou comprar os livros em português, tá? Acho que podemos aqui voltar para isso. Então, com isso, nós encerramos a questão de planos, tá? Apresentei para vocês esse plano da Escola de Cristo, um plano de 2 anos, tá? Caso você chegue em casa e pense assim, eu estou interessado nesse plano, pode ser, quero fazer, quem sabe, né? Bom, se tem alguma dúvida, tem algum problema, pode me escrever. Está ali, né, o e-mail, escreva, né, e considere, ou algum dos outros, né, se não tiver claro, pode falar comigo que eu vou tentar responder assim que possível, né. Em seguida disso, pode ir passando, aí, ó. Vocês vão encontrar uma série de comentários recomendados em inglês para todos os livros destes planos que foram mostrados, né? Então, isso não é uma lista completa. Isso é uma lista parcial, né? Ela deve ser expandida, está em expansão, né? Mas, para expandir, a gente tem que olhar e conferir. O irmão Christian já tinha uma lista de referência. Então, sempre que nós achamos uma publicação recente de algum livro que ele já recomendava, uma tradução para o português de algum livro que ele já recomendava, nós colocamos, né?
Então aqui tem uma série de comentários, né? Mas eu gostaria de me concentrar na parte em português que é mais adiante. Aí vamos passando aí nos livros todos. Tá. Agora, tá, ainda é em inglês aí, tá. Então, caso você leia em inglês, esses livros aí, em inglês, você pode baixar, né? Eles estão disponíveis. Eu não conferi todos os links, mas a maioria deles está atualizado. Então, né, se você quer baixar um livro, por exemplo, eu falei do Bispo Muli, né, que ele tem um comentário de Efésios, muito bom. Quer baixar o comentário de Efésios dele? Está lá, né, está disponível para PDF para ser baixado. O Bispo Muli, os comentários dele são tão procurados que até hoje estão disponíveis em papel para comprar. Se quiser comprar, compra. Compra, por exemplo, na Amazon, né, dá para comprar em inglês, obviamente. Infelizmente não foi traduzido ainda para o português, né? Mas eu gostaria de entrar assim na questão dos livros de referência em português, tá? Para estudo da palavra. E começar aqui com os livros de referência, né? Bíblias, tá? A primeira coisa para estudar a palavra é a Bíblia, né? A Bíblia é fundamental para nós estudarmos a palavra. A gente dá risada, né? A gente dá risada, mas infelizmente tem muitas pessoas que estudam a Bíblia privilegiando outras coisas que não a própria Bíblia, né? Isso é triste. Para estudar a Bíblia, tire da sua frente Bíblias de estudo, Bíblias anotadas, Bíblias com introduções, Bíblias com notas de rodapé. Não usem isso, irmãos, tá? Porque nós simplesmente não resistimos. Nós pegamos a Bíblia anotada, nós abrimos e vamos lá, né? Aí tem um asterisco, tem um númerozinho que explica o versículo, nós vamos lá. Se nós queremos estudar a Bíblia, nós primeiro temos que ouvir o Senhor. Nós primeiro temos que ver o texto e tentar entender aquilo que o Senhor fala conosco no texto, tá? Então, eu não condeno Bíblias anotadas. Por exemplo, a Bíblia de Scofield. Tem muitas coisas boas ali, né? Mas para estudar, para você querer estudar a Bíblia, não use essas Bíblias, né? Não use Bíblia de referência, Bíblia com anotação, Bíblia pentecostal, Bíblia de Genebra, seja o que for, não use isso, né? Isso aí já vai te dar a interpretação das coisas. E o que nós não queremos é isso. Nós queremos entender o que o Senhor fala. Então, compre uma Bíblia simples, uma Bíblia com o texto bíblico. Se tiver referências cruzadas, isso é bom, né? Aquelas referências assim que tem ali uma letrinha e embaixo diz o trecho, por exemplo, cita no Novo Testamento uma profecia do Antigo, aí mostra lá que é Isaías, não sei quanto. Não, isso é bom, essas referências cruzadas é bom, né? O que eu digo é ter notas, ter esclarecimentos interpretativos. Para estudar a Bíblia, isso é a pior coisa que tem. Porque aí você não precisa estudar a Bíblia, você simplesmente segue o que a Bíblia diz ali. Não precisa estudar, não precisa ouvir o Espírito Santo, não precisa meditar, né? Então, Bíblia, só Bíblia com texto, né? Recomendo a velha revista e atualizada, tá? Não é perfeita, tem problemas. Mas, dentre as Bíblias problemáticas, me parece das melhores para estudarmos, tá? De 59, que foi o primeiro ano que apareceu a revista atualizada, e ela foi revisada em 93. Houve uma revisão em 93, que eu entendo até que não foi muito boa, mas, enfim. Hoje em dia vocês só acham essa Almeida Revista Atualizada de 93. Tá? Não confundam com a nova Almeida Revista Atualizada. Surgiu uma nova versão. Nova Almeida Revista Atualizada. Não é a mesma coisa. Tá? Eu não recomendo essa nova Almeida. Eu comprei uma e eu li Romanos nessa nova Almeida. E eu não achei bom. Eu prefiro continuar com a antiga. Tá? Outra versão que pode ser usada, eu sei que muitos irmãos usam, é a Almeida Corrigida Fiel. Tá? É boa. É uma Bíblia boa. Né? Essas Bíblias elas não têm tantas diferenças assim. Né? A Corrigida Fiel ela se baseia nos manuscritos do texto recebido, relacionados ao texto recebido, que foram usados na Reforma, né? Textus receptus, né? Enquanto que a Almeida Revista é atualizada, ela se baseia num conjunto de manuscritos chamados os textos críticos. É um grupo menor de manuscritos, né? Mas mais antigo,
né? Existe uma terceira família de manuscritos, que é o texto majoritário, né? Que infelizmente nós ainda não temos esse Novo Testamento totalmente disponível em português, embora hajam sites que já disponibilizem vários livros traduzidos, né? Mas não se preocupem com isso. A Almeida Corrigida Fiel é boa, pode usar. A Almeida Corrigida Fiel ela tem o problema da linguagem mais arcaica, né? Então isso às vezes dificulta um pouco, né? Se a própria revista atualizada já tem coisas arcaicas, né? Quando fala em chocarrices, né? Quando fala em concupiscência, e são palavras que ninguém mais usa, né? Se a gente fala em chocarrice para alguém aí fora, a pessoa vai pensar que é coisa de cachorro, né? Né? Mas assim, então assim, essas palavras arcaicas às vezes dão uma dificultada, né? A Almeida Corrigida Fiel ela é um pouco mais arcaica do que a Almeida Revista Atualizada, mas também pode ser usada, no meu entendimento, é uma Bíblia boa. Recomendo o aplicativo Olive Tree, né? Esse aplicativo é um aplicativo gratuito. E lá tem muitos recursos, né? Você vai encontrar muitos recursos. Tem coisas pagas também. Por exemplo, quem quer ter a Almeida Revista Atualizada lá vai ter que pagar, né? Eu paguei, baixei a Almeida Revista Atualizada lá, né? Mas assim, você pode usar muitos recursos gratuitos no Olive Tree. Eu sei que tem muitos outros softwares bíblicos, né, aplicativos da Bíblia, que os irmãos conhecem. Aí os irmãos podem recorrer, né? Por exemplo, eu conheço a Blue Letter Bible, né, a Bíblia da Letra Azul, que também tem recursos muito bons, né? E tem outros. Os irmãos certamente conhecem outros, né? Eu sei que tem aplicativos bíblicos que são mais caros, né? Que cobram para você ter o módulo, né? Tem módulo básico, módulo, né? Cada um escolhe aqueles recursos, né? Mas lembre-se, né? Dentro desses aplicativos, né, você vai encontrar várias versões da Bíblia. Então, o Olive Tree, por exemplo, ele tem algumas versões importantes para o estudo em inglês, né? A versão Darby, que é uma tradução literal da Bíblia. A versão de Young, que é outra versão literal da Bíblia. E a versão Rotherham, que é uma versão de um irmão que procurou enfatizar conforme as línguas originais, o hebraico no Antigo Testamento e o grego no Novo, né? Então, essas versões literais, elas nos ajudam, às vezes, a pegar um versículo e tentar entender ele melhor, ver se a nossa tradução está bem, né? São irmãos que fizeram esse tipo de trabalho, né? E essas Bíblias, hoje em dia, estão disponíveis gratuitamente, não só no Olive Tree, mas em outros aplicativos também, tá? Então, ter uma boa Bíblia e ter um bom aplicativo com outras Bíblias é bom. Tá? Para o estudo bíblico, recomendável. Tá? Em seguida, concordâncias, né? Quando eu comecei a estudar a palavra, concordância a gente tinha que comprar de papel, né? Aí a concordância tinha lá, sei lá, eu pego uma palavra, temple, né? O templo, né? Aí tinha lá, todas as vezes que a palavra templo aparecia na Bíblia, tinha uma lista, né? E a concordância boa, ela tem do lado um número dessa palavra. Por aquele número você sabe se todas as vezes que templo aparece na Bíblia é a mesma palavra que é usada no original. Então no hebraico tem um número, no grego tem outro número, né? Às vezes tem dois números diferentes, por exemplo no Antigo Testamento. Aí isso implica o seguinte, eu tenho que ir no dicionário ver exatamente qual é a diferença de templo, número tal, templo, número tal. Então vocês entendem como é interessante estudar a Bíblia com uma concordância? Porque a gente vê essas diferenças. Se vocês leem os exemplos mais clássicos, a palavra amor, né, no Novo Testamento, né, ela pode ser agape, ela pode ser filéu. Como é que a gente vai saber a diferença se no português tudo é amor? Simão, tu me amas? E Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas na verdade, quando o Senhor pergunta se Simão, tu me amas, ele está dizendo, Simão, é agape o teu amor por mim? E Simão vai responder, Senhor, tu sabes que o meu amor é filéu, né? É como se o Senhor perguntasse se ele ama o Senhor. Ele diz, Senhor, tu sabes que eu tenho apreço por ti. Ele usa uma palavra inferior para descrever o amor dele pelo Senhor, porque no grego tem duas, né? É a grande diferença. Então, aí a concordância boa vai nos dar no dicionário o significado, né?
dessa palavra. Então, as concordâncias, elas são muito boas, né? Nesse aplicativo Olive Tree tem uma concordância da Almeida Revista e Atualizada, tá? Que foi publicada pela Sociedade Bíblica para este aplicativo, né? Vocês não vão achar isso em papel, né? E também não vão achar em outro lugar. Eu tentei achar em outro lugar. Até mesmo no site da Sociedade Bíblica não tem esse aplicativo, né? Então, dentro do Olive Tree, pode ser adquirido esse módulo, custa R$29, se não me engano, ou $29. Não, acho que é reais, né? E ali, então, ali vocês têm o texto em português, tá? Embaixo de cada palavra em português tem um número. Se vocês clicam no número, aparece embaixo, na janela, a palavra e a tradução e o significado do dicionário. Já está tudo ali. E se clicar em outro lugar, vai aparecer todas as ocorrências daquela palavra na Bíblia. Tá? Então, é um instrumento muito bom. Hoje em dia, irmãos, embora haja concordância para ser comprada de papel, eu acho que a concordância é o tipo de livro que não vale mais a pena comprar em papel, né? Porque dá um trabalho ficar virando página, anotando coisas, enquanto que uma concordância eletrônica, ela já permite conectar com esses recursos todos, e ela já te dá uma listagem inteira das coisas, né? E por isso, essa Olive Tree aqui pode. Quem gosta de concordância, quem pode ler em inglês, tem muitas outras possibilidades, né? Aqui eu uso essa aqui, ó. É um aplicativo, um aplicativo, né, chamado Pocket Sword, né? Ele só serve para Mac, né? Então eu uso no iPad. E ele é muito bom. Tem a King James, os números todos, clica ali, ele vai dar o significado grego da palavra, ou hebraico, né? Ele vai dar as raízes etimológicas, ou seja, a palavra vem daqui e vem daqui. Se eu quiser, eu posso clicar ali e estudar as palavras, da onde se deriva aquela palavra. E também ali tem todas as ocorrências. Vai me dar uma listagem de aonde acontece aquele termo em toda a Bíblia, né? Se eu quiser fazer um estudo, uma vez eu fiz um estudo sobre coração. O que a Bíblia quer dizer sobre coração? Quando a Bíblia fala disso. Meus irmãos, são muitas citações. Eu imprimi, na época eu imprimia, né? Eu imprimi 20 e poucas páginas de folha A4, com citações bíblicas sobre coração. Centenas. Antigo e Novo Testamento. E aí tem que cuidar, porque tem que ir ao original, porque no português, por exemplo, tem coração e tem corações. Tem que pegar os dois, né? E juntar tudo para ver, né? E aí quando você coloca tudo isso junto, aí começa a avaliar. No caso de ter centenas e centenas de versículos, você não escapa do fato de que tem que começar a ler e ir selecionando alguns versículos que são mais ricos de significado, para depois colecionar eles separados e dali tentar estudar então mais profundamente o que aquele termo quer dizer. Tá? Então essa é a vantagem de uma concordância. Vejam bem, o material, olha aí, ó, isso aí é o inimigo de Deus que está tentando atacar o nosso estudo. Então, a concordância, vocês vejam que os recursos que eu estou falando para vocês aqui, por enquanto, são recursos exclusivamente que lidam com a Bíblia e o seu texto. Eu não estou, por enquanto, aqui dizendo para os irmãos de materiais interpretativos, né, que nos deem já as coisas de graça. Não. São materiais para nós estudarmos, né, para nós irmos às Escrituras. Então, nesse sentido, o texto da Bíblia, de referência para nós estudarmos. Outras versões, para nós compararmos. Versões literais importantes, né, que nós possamos usar. Concordâncias, que nos permitem ver as palavras originais e aonde elas ocorrem. Tá? Bíblias interlineares. Tá? Na verdade, a Bíblia interlinear era muito usada antes, quando não haviam as concordâncias eletrônicas. Né? O que é a Bíblia interlinear? É uma Bíblia impressa, em que eu tenho o texto numa língua e embaixo o texto na língua original. Né? Eu lembro que anos 90 eu comprei uma em inglês, né? Marshall, que o irmão Christian recomendava, né? Muito boa, que tem o texto na NRSV, né? New Revised Standard Version, uma versão inglesa,
todo o Novo Testamento, no meu não tinha o Antigo, né? Todo o Novo Testamento em inglês com grego embaixo. E os números de Strongs, né? Hoje em dia, se tem uma concordância, isso não é muito necessário. Porque a concordância eletrônica, né, ela já vai nos dar tudo o que a gente precisa. As palavras no original grego estão ali. Mas, né, quem gosta de ler paralelamente português, né, a versão Almeida Revista Atualizada, pode procurar essa aqui, que ela é bastante recomendada, né, o Novo Testamento Interlinear Analítico, né, da editora Cultura Cristã. É uma versão impressa, né? Quem é da velha escola e gosta, né? Eu gosto de ter essas coisas para consulta, porque eu realmente uso pouco esse material, porque se tiver uma concordância eletrônica, grego, hebraico e português ou inglês já traz toda a informação necessária. Pode passar. Bom, depois disso, manuais bíblicos. Manuais bíblicos são introduções à Bíblia, né? Um manual bíblico, o que ele tem? Ele vai dar para você uma introdução geral à Bíblia. Então ele vai dizer como é que a Bíblia foi composta, aonde que ela começou a ser registrada, quais são os principais manuscritos, né? Ele geralmente vai ter uma introdução que vai dar esse tipo de informação básica para nós entendermos. Como é que se formou o Antigo Testamento, como é que se formou o Novo Testamento, né? E depois disso, o manual bíblico vai passar livro por livro, explicando o livro de Gênesis, quando foi escrito, o que trata, quais são as principais divisões, né? Então, um manual bíblico é bem bom para nos dar um contexto de cada livro da Bíblia, né? Este manual aqui, ó, o manual Merrill Unger, tá? Manual bíblico de Unger, né? Ou Unger, como preferir, tá? Em inglês é Unger. Ele está em publicação, é da editora Vida Nova. É um bom manual bíblico, né? Quem quiser pode comprar. Isso aí não tem versão eletrônica, né? E esse tipo de livro eu acho que é bom ter ele fisicamente, né? É um bom manual, tá? O irmão Christian recomendava muito um manual em inglês, o manual bíblico de Manley, G.T. Manley. Este manual é realmente muito bom. Quem lê inglês deve procurar. Eu não sei se está, acho que não está disponível para edição. Ele é achado em livros usados. É um manual bíblico realmente excelente, né? Manual bíblico de Manley Bible Handbook, se chama, né? Manley com Y no final, Bible Handbook. Ele é realmente excelente. Mas em português, o Unger é um bom auxílio, vale a pena, né? Outro livros de introdução à Bíblia que eu acho excelentes, é as duas séries do irmão Stephen. Havendo Deus Falado, no Antigo Testamento, que são 8 volumes, são volumes pequeninhos, né? E a série Vendo Cristo no Novo Testamento, 6 volumes. Estas duas séries, elas juntas constituem um verdadeiro manual bíblico, né? O primeiro volume, inclusive, ele tem um capítulo inicial que é uma introdução, que fala sobre a Bíblia toda. Em seguida vai Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? E o nosso irmão ele vai procurando extrair a mensagem básica desses livros, né? Ele sempre apresenta o plano do livro, o contexto do livro, e a seguir ele fala da mensagem básica. Muito boa essa série aqui, então, se os irmãos estiverem em casa, ele funciona como uma espécie de manual bíblico, né? Este quarto livro aqui, do Robert Lee, a Bíblia em Esboço, talvez muitos tenham aqui, os mais antigos, né? Eu tenho lá em casa, já está esgotado há muitos anos, não foi republicado. Por um tempo se achava na internet, eu até baixei, tem um PDF lá em casa, atualmente não está mais disponível na internet, a gente procura e não acha, né? Mas é muito bom, né? Quem achar em livro usado, coisa assim, né? Ele é a Bíblia em Esboço, ele é tipo um polígrafo assim, encadernado pelo lado maior, né? Que tem uma página para cada livro da Bíblia, com um quadro no qual ele apresenta autor, contexto, principais partes, aí divide em quadradinhos mostrando os diferentes
as diferentes partes do livro, com os versículos-chave de cada uma. Então é uma coisa bem sintética e bastante útil para o estudo da palavra, né? E por fim, esse livro também esgotado, né, Chaves para o Estudo da Palavra, do irmão A.T. Pierson, né, que é um livro também bem sintético sobre cada um dos 66 livros da Bíblia, né? Se não me engano, está disponível para download gratuito no site da Tesouro Aberto. Se não me engano, tem que dar uma olhada, né? Sim, né? Tá? Então, manual bíblico, né? Manuais bíblicos são introduções gerais à Bíblia, que são muito bons para nós termos como referência, né? Dicionário bíblico. Por que o dicionário bíblico é bom? O dicionário bíblico é bom, assim como o dicionário da nossa língua é bom para nós estudarmos qualquer coisa, né? Então, o dicionário bíblico ele vai nos dar o significado de um termo bíblico, né? Por exemplo, seja um termo histórico, nós queremos saber o que significa, por exemplo, o nome da cidade de Jerusalém. Tá? Isso todo mundo sabe, mas, né? Entende? Jerusalém é o lugar da paz, a casa da paz, né? Mas ali vai nos explicar. Vai no dicionário bíblico, ele vai explicar o significado, e aí vai explicar a história de Jerusalém, né? Desde os tempos dos cananeus, né? Aí até que a terra de Canaã foi tomada, depois Davi tomou posse de Jerusalém, e por aí vai, né? Então, um dicionário bíblico ele nos ajuda a entender essas coisas, né? O que termos bíblicos significam, né? Diferentes termos. Às vezes nós olhamos uma parte de um livro da Bíblia, vemos uma palavra, o que quer dizer isso, né? O dicionário bíblico ajuda. E aqui é o mesmo Unger, né? Merrill Unger, é o mesmo Unger lá do Manual Bíblico, que foi editor de um dicionário bíblico, né? Que foi traduzido para o português pela Sociedade Bíblica do Brasil. Tá? Então vale a pena ter esse dicionário bíblico para estudar a Bíblia. Um dicionário bíblico muito interessante é o dicionário do irmão Vine, né? W.E. Vine. Esse livro se chama o Dicionário Expositivo de Palavras do Novo Testamento. Ele é só do Novo Testamento, ele se refere ao grego do Novo Testamento. Mas esse dicionário é muito interessante, porque ele estuda o sentido das palavras do grego, né? Então, ele vai tratar, por exemplo, se quiser saber a diferença entre logos, a palavra, porque em português é palavra, né? Mas no grego pode ser logos ou pode ser rema. Se for logos tem um sentido, se for rema tem outro. E aí ele vai explicar a diferença entre os dois, né? Então, por exemplo, o termo adoção. Ele vai explicar lá o que é adoção na Bíblia. Na verdade, adoção é filiação, né? A tradução mais precisa é filiação. E ele vai dizer claramente lá, Deus não adota ninguém. Ninguém é filho adotivo de Deus no sentido de adoção que nós conhecemos, né? Porque Deus gera filhos. Nós somos nascidos de Deus, é o que a Bíblia diz a nosso respeito, né? Deus não nos pegou de uma outra família e nos botou para dentro da sua família. Não, ele nos gerou novas criaturas. Nós somos filhos de Deus, de pleno direito, né? Então, esses termos têm que ser estudados com cuidado, e o dicionário de Vine ajuda muito disso. Infelizmente, ele é publicado pela CEPAD, né, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que tem traduzido muito material bom, né, diga-se de passagem. Ele está no momento esgotado. Se acha bastante, né, na estante virtual, em sebos, assim, né, porque ele foi publicado, bastante vendido, né, mas não tem a disposição para compra neste momento na CEPAD ou em outras vendedoras, né? Quem lê inglês pode comprar em inglês, pode baixar, por exemplo, para Mac, eu sei que baixa gratuitamente o Vine, né, da Apple Store, ou pode usar, por exemplo, a Blue Letter Bible, que é o aplicativo, que é o único aplicativo que eu conheço que tem o Vine incorporado na parte gratuita, né? Ou então compra o Vine em inglês. Eu uso o meu, eu tenho impresso em inglês, é o que eu uso, né? Tá? Mas o Vine é muito bom
e aconselho para estudo de palavras do Novo Testamento, né? Já ouvi de pessoas de que têm problemas com a tradução do Vine, né? Porque traduzir um dicionário, meus irmãos, é complicado, né? Se você traduzir um dicionário de grego para inglês, para o português, você tem que traduzir os termos do dicionário e para o português e incorporar o sentido do grego. E muitas vezes, aí tem um problema duplo, porque as palavras do inglês não são iguais às do português, né? Então, muitas vezes, o que as nossas traduções da Bíblia dizem não são exatamente as mesmas palavras que estão no inglês. Isso cria um problema. Então, às vezes, isso pode dar algum problema de achar alguma palavra e não encontrar exatamente, né? Quanto a isso, aí não tem muita solução, né? Enquanto não aparecer uma edição revisada, né, que melhore essas coisas, aí a única solução é usar o original em inglês mesmo, né? Fazer um cursinho de inglês, buscar aí, né? Que aí usa a versão conforme o autor escreveu, tá? Bom, comentários bíblicos, isso dicionários bíblicos. Ainda tem aqui esse dicionário, né? Olha o ataque cibernético aí. Ainda tem esse novo dicionário da Bíblia, da editora Vida Nova, que também é um bom dicionário bíblico, né? Editado por esses autores, né? J.D. Douglas, o F.F. Bruce, que é um autor conhecido, né? Esse novo dicionário da Bíblia também é uma boa fonte de estudo como dicionário da Palavra de Deus, tá? Comentários bíblicos gerais. Aqui estão listados alguns comentários da Bíblia toda. O irmão Christian sempre dizia que comentários da Bíblia toda não são recomendados, né? Assim, se tem um só autor, em geral, não é recomendado. Este aqui é um comentário que já foi publicado em um volume só, é um volume grossão, e também foi publicado 2, 3 volumes. O que eu tenho em casa já é antigo, mas tem 2 volumes, né? É um comentário muito bom. Ele foi publicado pela ABU, né? Pela InterVarsity, né, na Europa e Estados Unidos, a correspondente à ABU no Brasil, né, e publicado aqui pela Vida Nova. Infelizmente está esgotado, né? Se acha na internet, se acha na estante virtual. Vale a pena, porque são autores diferentes que comentam os diferentes livros da Bíblia, mas todos são irmãos piedosos, ortodoxos, né, não são liberais, nada. Então, é um comentário bem bom como referência geral. Ele vai tentando passar versículo por versículo, né? Embora seja rápido, ele não se detém muito, né? Mas ele dá um bom senso dos livros da Bíblia como comentário. Quando nós entramos aqui nos comentários, aí já é preciso entender que nós estamos saindo do terreno exclusivamente do texto da Palavra de Deus e estamos entrando naquilo que os homens dizem a respeito da Palavra de Deus. Então, irmãos, sempre nós temos que ter cuidado, né? Nós temos que ter discernimento. Por isso que primeiro temos que fazer a leitura. Não devemos, irmãos, jamais deixar de ler a Bíblia. O maior problema daqueles, principalmente daqueles que ministram a palavra, é que eles, com a responsabilidade de ter que ministrar a palavra, de ter que preparar mensagens, de ter que atender irmãos, eles começam, às vezes inconscientemente, a se tornar profissionais do púlpito. E eles começam a viver de estudos e não mais são leitores da palavra de Deus. Mas é muito importante que nós jamais deixemos de ler e ler a Bíblia. Sermos leitores da Bíblia o tempo todo. Isso é uma expressão da nossa posição de humildade diante da palavra de Deus. Nós precisamos nos manter lendo o Antigo e Novo Testamento. Todo ano, procurar ler toda a Bíblia. Se não dá para ler toda a Bíblia no ano, irmão, organiza para ler, cada 2 anos ler a Bíblia inteira, né? Faça como o Senhor lhe dirigir, né? Mas não deixe de ser um leitor da Bíblia contínuo, né? Nunca troque a sua leitura da Bíblia por uma preparação de estudos da Bíblia para os outros, né? Isso é uma coisa que vem depois, é importante, mas uma coisa não substitui
a outra. Tá? Comentários bíblicos, então, começando com esse do Davidson. Eu aproveito aqui para fazer uma observação que o irmão Mário Campos me relembrou, agora mesmo essa semana, né, já que eu ia falar isso aqui no treinamento, e dizer assim, diga para os irmãos não usarem inteligência artificial para estudar a Bíblia. Não usem, né, irmãos? Nós já ouvimos aqui, né? A inteligência artificial, ela não tem o Espírito de Deus. Ela não tem nem espírito. Ela não pode ser regenerada. Então, ela não pode entender as coisas de Deus. Ela pode, no máximo, fazer uma compilação maravilhosa do que várias pessoas disseram sobre um trecho da Bíblia, mas sem a condução do Espírito Santo. Agora, estes livros que nós estamos lendo foram escritos por irmãos, movidos pelo Espírito de Deus. Então, eles deixaram registrado o testemunho daquilo que o Espírito Santo falou com eles. Né? Por isso que, para interpretar a Bíblia, passa um X na inteligência artificial. Não serve para nós. Tá? Esses comentários aqui, esse comentário, por exemplo, do William MacDonald, que é um comentário bíblico popular, né, da editora Mundo Cristão, é um que está em publicação, fácil de ser achado. É um bom comentário bíblico, né, que também os irmãos podem usar. E aqui tem alguns outros que eu listei. Né, acho que pode passar, Edson, não tem maior. Deixa eu ver aqui. Tá, só volta lá para o Gênesis, lá na época da... Tá, bom, o que temos aqui depois são vários comentários, né, que servem para estudo de livros específicos da palavra. Tá? Isso vai ser acrescentado, portanto, se os irmãos quiserem, fiquem atentos, fiquem olhando na página da Obra Cristã, que esse PDF vai ser, assim, continuamente corrigido, aperfeiçoado, acrescentado, né, para os irmãos até encontrarem mais recursos, né, de estudo da palavra. Com relação a comentários, é preciso deixar muito claro uma coisa, irmãos. Se vocês lerem ali todos os planos de estudo da palavra, vocês vão ver que existe uma ênfase muito grande. Se quer estudar um livro da Bíblia, você antes precisa ler esse livro várias vezes. Né? Várias vezes. Só ler. Ler nessas Bíblias que eu estava recomendando para os irmãos. Bíblia que não tem ajuda, que não tem dica, que não tem nada assim a mais. Né? Depois, nós devemos meditar. O que é o meditar? O meditar é tentar entender o que Deus está falando em cada porção daquele livro. Porções pequenas. Né? Tentar registrar por escrito. O que o senhor está querendo me dizer? Aqui tem essa parábola. O que será que essa parábola quer dizer? Né? Então, é muito importante nós termos esse trato pessoal e individual com a Bíblia e com o Senhor. Né? Isso antes de nós ouvirmos o que os outros dizem. Tá? Então nós lemos um bom número de vezes, nós meditamos, e aí depois então nós vamos conferir as nossas conclusões com aqueles que nos precederam. E aí nós vamos ver que nós vamos aprender muito com eles. Nós vamos ver coisas que eles vão nos corrigir, coisas que eles vão dizer e que vão confirmar o que o Senhor nos falou. E até nós vamos achar algumas coisas que eles não viram, mas que nós vimos. Né? Então, o comentário, ele entra neste momento. Ele é um momento posterior. É um momento muito rico, porque os comentários recomendados aqui são comentários que deverão acrescentar coisas à vida dos irmãos. Tá? Então, toda essa lista de livros aqui, né? Mas pode correr essa lista, Edson, até o Novo Testamento, lá, Mateus. Aqui nós estamos. Então aqui vocês veem que no Novo Testamento tem bastante coisa disponível em português. Né? Então, por exemplo, aqui Mateus, né, tem 5 livros recomendados. Né? Mateus, por exemplo, é um livro muito difícil. O irmão Atmani dizia, né, o irmão Christian repetia isso, que muitas pessoas acham que Apocalipse é o livro mais difícil da Bíblia. Né? E o irmão Ni dizia que não, que é o Evangelho de Mateus. E se nós lermos Mateus com seriedade, irmãos, nós vamos descobrir que Mateus é um livro muito difícil. Os discursos do Senhor em Mateus são muito difíceis. As parábolas do Senhor em Mateus também são muito profundas. Eu não estou dizendo para assustar ninguém, não.
Simplesmente eu estou dizendo que um comentário de Mateus ele deverá ser um material que nos ajude a entender esse livro, né? Infelizmente não temos ainda em português o comentário de Mateus do irmão Campbell Morgan, né? Que é muito precioso, porque ele é extremamente fácil de entender na sua linguagem, né? E ele é muito equilibrado na elucidação dessas passagens complexas, né? Então, nós sabemos que tem irmãos aí que já traduziram o comentário do irmão Campbell Morgan de Marcos e de Lucas. Eu espero que logo venha Mateus, né? Porque se nós tivermos esses 3 livros publicados, isso será realmente uma grande bênção. Já ter Marcos e Lucas traduzidos já é uma bênção, né? Então, Mateus, temos esses comentários aqui, né? Tem 2 aqui, que o número 3 e 4 são exclusivamente do Sermão do Monte, né? Do irmão Martin Lloyd Jones e do irmão John Stott, muito bons, né? E tem o livro de Mateus do irmão Christian, né? O Céu na Terra, publicado pela Tesouro Aberto, que também vale a pena ser lido, né? Marcos aqui tem também o comentário do irmão Campbell Morgan. Lucas, está aqui o Campbell Morgan. E por aí vai. Os irmãos podem encontrar, então, nessa listagem, materiais de apoio para, né? Vocês veem, por exemplo, Romanos, né? Romanos tem muita coisa. O comentário do irmão Martin Lloyd Jones, né? Dentro da tradição puritana de escrever muito, né? Então, vários volumes, né? Se você quiser começar a estudar Romanos, recomendaria que comece por aqui, né? Pelo comentário do irmão F.F. Bruce, né? Que é um comentário, um livro único, né? 100 e poucas páginas, né? E é bom para o começo. Aqui o Martin Lloyd Jones já é algo mais extenso, né? Que eu saiba, ele parou aqui no 14. Então, 15 e 16 ele nem conseguiu. Ele escreveu tanto que eu imagino que, né, não tenha dado para terminar, né? O irmão realmente publicou muito, né? O de Efésios tem 6 capítulos, né? Ele escreveu, se não me engano, 12 livretos, né? Uma coisa assim, 12... Não são livretos, porque cada um tem 150 páginas, né? Então, assim, nosso irmão Lloyd Jones escreveu muita coisa mesmo, né? E felizmente é um material muito bom, né? Então, esses livros aqui todos são livros, assim, muito interessantes. A gente coloca coisas assim, por exemplo, Romanos, a vida cristã normal. A vida cristã normal não é um comentário de Romanos, mas é um livro sobre vida cristã que usa Romanos para explicar a nossa salvação, a obra de Deus em nós, que é tão importante que vale a pena ler esse livro como chave para estudar a epístola aos Romanos. Tá? Olha aqui, o Lloyd Jones aí em Efésios, são 6 livros, né? 6 livros, não, são 8 livros, né? Soldado Cristão ele já está lá no final, no capítulo 6, né? 8 livros sobre 6 capítulos, dá mais de um livro por capítulo da Epístola aos Efésios, né? Mas é muito bom, quem pudesse dedicar a isso vale a pena, né? E aí, passando pelos diversos livros do Novo Testamento, até o Apocalipse, né? Onde há, assim, diversos comentários, né? Por exemplo, o irmão Ni, nós sabemos que, por exemplo, a posição dele é a posição de arrebatamento parcial, né? O segundo livro aqui do irmão Led é um livro que tem a posição pós-tribulacionista, ou seja, que todos passarão pela tribulação. William Kelly, que também é o arrebatamento, ele é pré-tribulacionista, né? William Kelly, e o irmão William Hendrickson, que é um amilenista, né? E realmente é uma coisa... O irmão Christian nos recomendou esse livro exclusivamente para entendermos uma visão diferente, né? Alguém que não crê no reino milenar, né? Falar sobre o Apocalipse é uma coisa muito curiosa, né? Então, esse livro aqui tem uma interpretação assim absolutamente diferente, né? Com a qual eu não concordo, mas que é interessante saber que tem pessoas, né, que veem o livro exatamente como um livro de figuras, né, relacionadas a verdades da vida cristã, mas que não tem, na verdade, segundo ele, pensa relação com uma cronologia de eventos no fim, né? E esse livro do irmão Pember aqui também, sobre as grandes profecias
que foi publicado recentemente em português. Tá? Bom, eu acho que era isso, né? Como eu disse, essa listagem vai estar disponível no site da obra, e se não estiver, tipo segunda, terça-feira, os irmãos me cobrem que eu mando uma cópia do material que eu tenho para o e-mail dos irmãos. Tá? Mandem por e-mail isso, por favor, se precisarem, né? Mas deverá estar lá em seguida. Então, eu creio que a nossa sessão de hoje era essa, né? Espero que os irmãos se sintam encorajados, né, a estudar as Escrituras, né, a abordar a palavra de Deus dessa forma, né, a usar essas ferramentas. Irmãos, nunca ninguém na história da igreja, na história de Israel e da igreja, nunca ninguém teve os recursos que nós temos. Né? Nós temos, assim, recursos infindáveis, né, que nos foram colocados. Eu não me refiro somente aos recursos eletrônicos, eu me refiro à herança que nós temos de irmãos e irmãs do passado, que estudaram profundamente as Escrituras e que nos deixam esse legado tão importante, que está hoje à nossa disposição e cada vez mais, até mesmo na nossa língua, em português. Né? Então que o Senhor nos encoraje, nos anime, né, para que possamos penetrar com profundidade nas Escrituras. Né? Sermos divididos por essas Escrituras, né? Alma e espírito, e podermos então crescer a maturidade e conhecer o nosso Senhor e testificar dele para os filhos de Deus e para o mundo. Então que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças e te agradecemos porque tu nos tem dado todos esses recursos para que compreendamos melhor a tua palavra. Nós agora queremos nos colocar nas tuas mãos para que tu nos coloque nesse caminho de sermos profundos na tua palavra. Senhor, nos ajuda. Senhor, se não fores tu, como poderemos ir adiante? Senhor, mas por outro lado, esse é um caminho maravilhoso. Nós queremos percorrer esse caminho, te conhecer mais e mais, conhecer a tua palavra e poder repartir dessa palavra viva aos nossos amados e àqueles que não te conhecem. Então, leva-nos adiante, Senhor. Encoraja-nos, Senhor. Nós confiamos em ti e nos colocamos nas tuas mãos, no nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém, irmãos.